me ouvem? Vamos então para o capítulo 9. Estou com ao meu lado. Agora sim. Vocês me ouvem bem? Não ouvem. Então chegamos no capítulo 19 do livro de Jó. Esse livro que mostra aqui um debate, a respeito da justiça de Deus. Jó e todos os personagens que aparecem aqui não são israelitas. Jó é alguém inocente, alguém justo diante do Senhor. E existe uma cena celestial em que Jó é atribuído por Deus como aquele que é justo. E aí Satanás diz para Deus, olha, ele se mantém justo, íntegro e anda nos teus caminhos porque tu beneficia ele. Então ele é assim por conta dos benefícios. E aí Deus permite então que Satanás toque na vida de Jó, toque nos teus bens, toque na sua família e toque também na sua saúde. Então Jó, ele entra em uma configuração de vida deplorável. Perde família, fica doente e perde as suas riquezas. Ainda assim, Jó não blasfemou contra Deus. O que é o grande teste de muitos de nós, Por quê? Porque medimos a Deus pelos benefícios. E aí, o livro de Jó, ele vai justamente refutar essa ideia de que aquilo que acontece conosco está ligado, primeiro, por aquilo que nós fazemos. Segunda coisa, a gente julga a justiça de Deus, então, pelos nossos méritos. E quantas vezes a gente mede a bondade de Deus de acordo com o que está acontecendo? Isso é a coisa mais comum de todo mortal. E o livro de Jó vem justamente combater, refutar essa ideia humana caída, de que as tribulações que acontecem na nossa vida, elas estão diretamente ligadas a alguma coisa que fizemos de certo ou de errado. Se há uma frustração e uma atribuição à justiça de Deus, ao que está acontecendo, se alguma coisa errada, se a gente atribui que alguma coisa errada está acontecendo, porque nós fizemos algo de errado, o inverso é verdadeiro. Por mais que ele não seja dito, ele não pareça tão claro. Mas no nosso acerto quer dizer que nós temos direitos e méritos, então. Faz sentido? Se a gente atribui que algo errado está acontecendo na nossa vida por aquilo que a gente fez, quer dizer que algo de bom tem que acontecer quando a gente acertar. E isso tudo é mérito. E aí nós muitas vezes, julgamos Deus com base nessa visão deturpada a respeito de Deus, porque a visão aqui está submetida que a justiça de Deus está diretamente ligada à ação humana. Nesse livro aparece então esse personagem Jó,
um homem riquíssimo, que tem uma família grande e que é temente e justo ao Senhor. A segunda cena, Satanás, Deus e os anjos têm essa conversa e Deus permite então que Satanás toque na vida de Jó. É isso que acontece, ele perde então riqueza, família e a saúde. Encontra-se comprometida. Pois bem, Jó não blasfemou contra o Senhor. No entanto, ele começa a fazer questionamentos. E aí aparece então, na próxima cena aparece o quê? 3 amigos de Jó. São todos cidadãos do Oriente Médio. É o que tem de melhor da filosofia, estudiosos, né? Chegam para conversar com Jó. Bom, a situação de Jó é deplorável. E eles, em primeiro momento, nem sequer conseguem falar nada. Mas Jó começa então a fazer levantar então questionamentos a respeito de tudo que está acontecendo. Ele diz, olha, por que Deus permitiu esse tipo de coisa acontecer? Ele diz, Deus, eu só quero saber aonde está o meu erro, porque eu não tenho erro. Aponte o meu erro, então. Bom, de acordo com os relatos de Jó e os questionamentos de Jó, os amigos começam a dizer, olha, Jó, tem que entender uma coisa. Certamente tem algum pecado na tua vida. Tu está dizendo que tu é um homem íntegro, bom, justo, mas na verdade, certamente tem alguma coisa que aconteceu, que tu fez de errado, ou se não foi tu, foram os teus filhos. E Jó, então, agora a partir disso, um homem tão honesto, tão justo, tão íntegro, começa a exacerbar agora, começa a transpirar a justiça própria. E aí vem uma equação agora que para muitos de nós isso aqui só é percebido por meio do Espírito, né? Justiça própria, ela é tão ou mais comprometedora do que o erro. Porque o errado diante de Deus, ele vai se humilhar, porque ele está errado, ele precisa reconhecer. Ainda que nós vivemos numa geração que até o errado é soberbo, né? Mas tá bom. Mas ainda assim, ele está errado. Ele é mais fácil de reconhecer. O grande problema é o certo, é aquele que acha que é bom. E é isso que nesse livro fica bem, bem claro. Que para Deus a justiça própria, ela é o grande problema. Os religiosos o tempo inteiro, quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, eles o tempo inteiro carregavam o quê? Justiça própria, porque eles se achavam bons, se achavam cumpridores da lei. E aí Jesus começa a denotar, começa a expor o coração corrompido, pecaminoso, esse coração corrupto, comprometido de cada um deles, né? É isso que Jesus faz com os religiosos. Bom, o livro de Jó está então dando essa ênfase aqui. Olha, a justiça própria. E quando a gente aplica, né? A gente está vendo a vida de Jó, mas diz respeito como a maneira que nós olhamos para a vida de Jó diz respeito como que nós vemos a nossa vida também. Eu certamente numa posição de Jó, por muito menos me vejo muitas vezes como um injustiçado, né? E aí é onde a operação do Espírito precisa trabalhar a nossa vida, nosso Espírito precisa submeter a nossa carne, para nós confiarmos em Deus e vermos que isso o Espírito submeter a carne, não se submeter à carne. O Espírito submeter a carne, né? O Espírito precisa submeter a carne, lembre-se, ou melhor, presta atenção, não é se submeter à carne, é o Espírito submeter a carne. Ele é governar sobre a carne, ao ponto de não buscar explicações em si. E também não se vê como vítima. Por quê? Porque qual é a base para que as coisas sejam... para que a gente passe por situações sem blasfemar contra Deus, sem se revoltar e passar no grande teste de Deus da justiça própria. É entender que a gente não merece. É isso aqui. Mas isso não é
Ah, não, eu entendo. Se eu perguntar, né, você entende que você não merece a graça de Deus? Pô, dificilmente alguém aqui vai dizer que não, não, eu merecia, né? Só que o teste não é esse. O teste é na prática. Porque aqui a gente pode falar de boca, concordância mental, mas na prática não é assim que se apresenta. E era justamente esse contexto aqui que apresentou para Jó. Jó, tu não é temente fiel ao Senhor? Sou. Sabe que Deus é soberano? Sim. Merecia isso? Não. Mas aí na prática ele está dizendo, eu quero saber o porquê que isso está acontecendo comigo. Porque se eu sou uma pessoa tão boa assim, por que está acontecendo isso? Entende? Então, a vida cristã se trata de não mais nós, mas Cristo em nós. E essa operação do Espírito aqui vai nos levar ao quebrantamento. É isso que Jó está passando. Só que assim, mais uma vez, né? É até complexo quando a gente se compara com Jó, porque não tem comparação. Olha o tanto de coisa que ele está vivendo, né? Mas em algum aspecto, vamos guardar as proporções, então, para se colocar na proporção, não tem como se comparar. Colocar, então, nem na proporção e nem. A gente nunca ouviu no seu evangelho falando, né? Mas nós somos pecadores e éramos pecadores e a graça de Deus nos alcançou. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Então, assim, se fosse pela proporção, não dá para comparar. O Jó justo e nós pecadores também não dá para comparar. Mas aqui fica como um modelo, é, um referencial de como acontece na vida de cada um de nós, guardado as suas proporções, então, né? De erro, de equívoco, de problema, de dificuldades na vida. Então, o que fica claro é que nós precisamos perceber que nós não merecemos. Nós não merecemos. E o que Deus nos deu é muito mais, então, do que merecemos. Qualquer coisa, para quem não merece coisa alguma, qualquer coisa que tem, é mais do que merece. Então, as nossas relações, muitas vezes a gente diz, eu não mereço passar por esse tipo de coisa. Mas só um pouquinho, se a gente não merecia nada, se a gente tem alguma coisa, a gente tem mais do que a gente merece. Mas a gente reclama e diz que a gente não merece passar por isso. Mas a gente merecia o pior. Então um pouco que tem já é muito. E aí a gente se torna grato. O problema é que a gente esquece muito rápido disso, né? E aí a gente começa então a questionar Deus. E aí vem uma grande questão da nossa vida. Pode ver, os maiores problemas da nossa vida, as coisas que nos incomodam, não é porque falta o básico. A gente não está reclamando porque falta pão. A gente está reclamando porque não tem um molho. A gente não está reclamando porque não tem um extra, não é porque não tem casa. É porque a casa não está do jeito que a gente quer. Não é porque não tem cama, é porque a cama não está do jeito que a gente quer. Não é porque não tem recurso, é porque não tem o tanto que a gente imagina que a gente deveria ter. Então a gente vai ver que o grande. Jesus já disse isso, né? Por que vocês se preocupam com a vida de vocês? Né? Não vai faltar o que comer, beber e vestir. Jesus já disse isso. As aves do céu não plantam nem colhem, mas também não falta alimento para elas. Então pode ver que as grandes frustrações da nossa vida, ou as consequentes frustrações da nossa vida, dizem respeito a coisas que a gente quer para além daquilo que a gente merece. E quando a gente vê o Evangelho mostra que nós não merecemos nada, tudo é graça de Deus, daí a gente é grato. Tá, então quer dizer que a gente não pode pedir nada? Claro que pode pedir. A questão não é para se ressentir. Não é que não possa pedir, pode pedir, mas não pode se ressentir. Porque o ressentimento vai fazer o quê? A gente acusar todo mundo, acusar Deus, se ressentir, achar que é bom, fica orgulhoso, soberbo, vaidoso, né? Essa é a questão. O livro de Jó está apontando, então, que quando a gente aplica esse fundamento, ou esse contexto para a nossa vida, ou melhor, essa cena, esse espírito, esses fundamentos também para a nossa vida, esse exemplo para a nossa vida, a gente vai ver que os nossos conflitos são muito semelhantes, e isso que a proporção não é nem parecida com a de Jó. Tá? Por que das nossas brigas? Por que dos nossos conflitos? Por que das nossas frustrações diante de Deus? É porque a gente acha que a gente merecia mais. E é justamente isso que Jó fica falando o tempo inteiro. Aí os amigos de Jó vão dizendo, Jó, tu não é lá essas coisas, Jó?
Aí tem dois problemas aqui. Os amigos de Jó estão dizendo o seguinte: se está acontecendo alguma coisa de errado na tua vida, é porque tu fez alguma coisa de errado. Tem pecado. E os amigos estavam errados, porque não, de fato não havia pecado na vida de Jó. Só que pelo excesso do certo ele ficou soberbo. Aí agora estava se deflagrando um erro aqui. Agora estava ficando evidente aqui algo errado. Por outro lado, os amigos de Jó então estavam condenando, né? Ou melhor, estavam fazendo julgamento aqui dele, né? E até juízo, na verdade. Estavam fazendo juízo aqui da vida de Jó. Por outro lado, Jó, ele cai então nessa soberba, né? De dizer, não, eu não tenho erro algum e por isso que eu não mereço estar passando por isso. Então, qual é a conclusão aqui de Jó e os seus amigos? Bom, Jó está dizendo que Deus é injusto. E os amigos de Jó estão dizendo, Deus é justo porque ele está agindo conforme ele está aplicando uma punição por aquilo que tu fizeste. Tá? Então, os amigos de Jó, em partes, eles estão denunciando a soberba de Jó. Eles estão corretos em denunciar a soberba de Jó? Sim, mas eles estão corretos na percepção da justiça de Deus? Não. Ok? Então, os amigos de Jó, para Jó, estão imprimindo ali algumas sentenças, alguns confrontos para que ele se enxergue, se humilhe, né, reconheça. Mas a visão deles sobre Deus também está errada, sobre a justiça de Deus. E Jó é esse que, no seu excesso do certo, está vaidoso agora, está pensando em si e se vê muitas vezes como vítima de tudo que está acontecendo. Mais um parênteses aqui. É muito complexo a gente não ter dó, né? Mas esse é o grande teste nosso, né? Qualquer situação de uma pessoa, ou qualquer... a gente já fica extremamente comovido, né? E a gente quer intervir, a gente quer ajudar. E muitas vezes é Deus que está tratando. Só um minutinho. Pois bem, então, os amigos de Jó começam a confrontar Jó e Jó começa a se defender. E cada vez mais, você vai perceber que cada vez mais Jó, ele vai resistindo a esses confrontos. E é interessante porque quando Deus vai falar conosco, Deus vai usar pessoas. Ah, mas Deus já falou comigo em sonhos. É verdade, no Velho Testamento era assim, era sonho, um anjo que aparecia, era uma pessoa só específica que falava com o povo, tinha a lei de Deus. No Velho Testamento era assim. Por quê? Porque o Espírito Santo não era a habitação nas pessoas. No Novo Testamento, Deus agora fala por meio do seu corpo, por meio das pessoas, por meio do seu espírito. Tá, mas eu tenho o Espírito de Deus, agora sim que ele fala comigo. Sim, ele vai falar contigo. No entanto, isso precisa se ter alguma convicção daquilo que Deus falou, vai testificar por meio de um corpo. Porque tudo que Deus queria é chamar uma relação de uma família. Então Deus agora chama um homem e o coloca em família, em
conselho. Por isso que a nossa vida se torna, agora as nossas decisões se tornam em conselho. Ok? É assim. Então, Deus levanta agora os amigos para confrontar Jó. Quando eles começam a confrontar, e esse é o grande teste nosso, é que muitas vezes a gente não vê Deus usando a pessoa, a gente vê a pessoa. Aí a gente começa a medir, porque a gente quer resistir, não percebe que é o Espírito usando a pessoa, a gente resiste. E a gente olha a pessoa, diz, mas o que tu tá falando? Tu acha que Deus só fala contigo? Tu acha que tu é bom? Tá, mas aquele dia, que adianta tu tá falando isso aí? Mas aquele dia tu também fez isso. E agora tu vem aqui, que moral que tu tem? É bem verdade que a pessoa que tá confrontando ou ensinando precisa ter um lastro, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa nunca possa ter errado, né? Por quê? Porque tem que ver quando que é Deus falando. Então essa pessoa é o problema, então Deus manda outra. Mas outra pessoa também a gente resiste. Não, então Deus manda outra. Mas a pessoa também resiste. Não, peraí, então não é um problema com a pessoa. Entendeu? É um problema que não aceita ninguém. A pessoa pode ser um Deus ali e não aceita de qualquer forma, né? Então a pessoa critica uma pessoa, critica duas pessoas, critica três pessoas e não aceita. É exatamente isso que está acontecendo com Jó. Bom, os amigos começam então a dizer o seguinte: tem pecado, Jó, e Jó se defende. Então diz qual é o meu pecado, né? E aí ele começa a fazer questionamentos. Pois bem, chegamos no capítulo 19 e Jó agora responde com uma mensagem de esperança. Eu acho que é um grande, no cenário de Jó aqui, de tudo isso, desse contexto, de tudo que está acontecendo, eu acho uma das sentenças mais lindas aqui de Jó, nesse capítulo 19, quando ele tem uma esperança de que algo mude. Porque se a gente perceber nos últimos capítulos, é uma desesperança total. Ele está dizendo, olha, eu não tenho mais tempo de vida, a minha vida acabou, né? Deus se voltou contra mim e minha vida está destruída, né? E agora ele dá uma resposta um pouquinho diferente aqui, com uma mensagem de esperança, mas depois ele volta novamente à questão da justiça própria, tá? Vamos lá, capítulo 19 de Jó. Amém, Jesus? Nós pedimos que o Senhor nos dê revelação. Peço agora teu Espírito jogando luz para que possamos discernir a tua palavra. E essa palavra transmitir um espírito ao nosso espírito. Queremos carregar o teu espírito em nós. Olhar como o Senhor olha, perceber como o Senhor percebe, ter o teu coração. Deus, as tuas percepções nos dadas por meio do Espírito. Aquilo que olho não viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, aquilo que jamais penetrou na mente humana, é isso que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E isso nos foi concedido por meio do Espírito. Isso nos foi revelado por meio do Espírito. Então, aquilo que os nossos olhos não viram, o Espírito vai nos fazer ver. Aquilo que os nossos ouvidos não conseguem discernir, o Espírito Santo em nós vai nos fazer discernir. Aquilo que a nossa mente não consegue entender, o Espírito vai nos tornar claro. É isso que nós cremos e é isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 19, Jó respondeu: até quando continuarão a me torturar, a me machucar com suas palavras? Já me insultaram mais de 10 vezes e não tem vergonha de me detonar? Se eu sair dos trilhos, fiz algo de errado, o que vocês têm a ver com isso? Por que vocês ficam se achando e usam a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus. Ele está por trás de tudo. Foi ele que me jogou nessa confusão. Olhem para mim, grito desesperado, socorro, e sou ignorado. Ninguém se importa. Deus interditou o meu caminho. Estou totalmente encurralado. Ele cobriu todas as luzes. Estou preso no escuro. Ele destruiu minha reputação, tirou-me até o respeito próprio. Ele me fez em pedaços. Estou arruinado. E arrancou a esperança da raiz. Esperança pela raiz. Não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo. E jogou tudo e todos contra mim. Usa toda a arma que se possa imaginar. Cerca-me por todos os lados. Não há como escapar. Olha agora a visão de Jó aqui. Vamos lá.
Deus tirou de mim a minha família. Todos os que me conhecem me evitam. Meus parentes e amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viraram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil. Fazem de conta que nunca me viram. Chamo meu criado e ele me ignora. E até mesmo quando peço um favor. É interessante, né? Quando há alguns erros ou alguns equívocos, algumas coisas que acontecem na vida de alguém que era tão estimado, tão visto, tão bem visto, né? As pessoas agora tão próximas, enfim, passam a ver aquela pessoa com desprezo. E Jó está sentindo isso, né? Diz, olha, as pessoas que antes me respeitavam agora perderam o respeito, né? E está incomodado. Os meus parentes viraram contra mim, minha família virou contra mim, meus criados, eu chamo eles, meus empregados, eles agora não reconhecem. E eles ficam, até quando eu estou pedindo um favor, não estou dando uma ordem, até um favor eles ficam incomodados. Minha mulher já não suporta ficar ao meu lado. Sou um ser repugnante para os meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Meus amados me rejeitam. Estou só pele e osso. Minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo. Vocês vão fazer o mesmo? Já não me tiraram até o couro? Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro, ou melhor ainda, esculpidas numa pedra. Apesar de tudo isso, olha agora no versículo 25, ou melhor, 24 aqui. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então aqui é a sentença de esperante, porque eu sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra. Então Jó dá uma mensagem de esperança nesse contexto de desesperança total que ele vem vivendo, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra. Eu verei, mesmo depois de meu corpo destruído, verei a Deus com os meus próprios olhos. Como anseio por esse dia. Se vocês estão pensando como podemos arrasá-lo, pois a culpa dessa aflição é toda dele, esqueçam. Comece a se preocupar com vocês mesmos. Preocupem-se com seus pecados e com o juízo divino, pois não há nada mais certo que o julgamento. Então Jó agora ele se defende. Ele, embora sofrendo, ele diz, eu sei ainda, embora esse sofrimento que meu Redentor vive, ele diz, olha, se vocês estão aqui tentando achar pecado em mim, esqueçam, se preocupem com vocês, porque vocês não vão achar pecado em mim, não adianta querer me explicar, me convencer disso. Então, mais uma vez, o contexto todo aqui, Jó realmente não tinha feito nada de errado, não tinha pecado, mas está passando toda essa tribulação, todo esse problema, e aí alguém está dizendo, os amigos, tem pecado, Jó, tem que confessar, te arrepende, confessa. Só que Jó fica tão soberbo que não ouve ninguém e se acha bom. E por isso começa a questionar Deus e começa a questionar os amigos e se volta contra todos. O que é isso? Orgulho e obstinação. É isso o contexto de Jó. Então, o orgulhoso não é pelo erro, é pelo acerto. Então ele é muito orgulhoso porque acerta demais. E isso é um problema diante de Deus. Ok? Então, a equação de Deus é não mais nós, mas ele em nós. A equação de Deus é quando a gente não mede as pessoas pelo que a gente faz. A gente não atribui, não mede Deus pelo que nós fazemos também. Né? Mas a gente carrega um espírito que percebe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ok? Tá, então quer dizer que se vier uma doença eu tenho que aceitar. Não, olha só, a doença, por exemplo, não é que se torna aceitável. É que a gente não se ressente, não fica questionando o que a gente fez de errado para isso estar acontecendo na nossa vida. A gente só sabe que a vontade de Deus é curar. Então a gente vai declarar sobre a doença para que haja cura. Mas não vai questionar Deus, colocar Deus na parede e dizer o seguinte, olha só, eu sou tão bom, tem tanta pessoa fazendo bagunça na terra, mas a doença vem logo sobre mim. O que eu fiz? Qual é o meu pecado? Por quê? Porque aí quem é que está no centro nisso tudo? Sou eu.
A justiça, então, é minha. E com base na minha justiça, eu estou questionando Deus por que isso está acontecendo. Então, quando vier um problema, uma situação, a culpa não é de Deus, a culpa não é do outro, e também minha. A questão é perceber que a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é restaurar. E aí nós vamos entrar num caminho de fé. Entende? A gente entra num caminho de questionamento ao invés de entrar pelo caminho da fé. A gente fica questionando o que aconteceu ao invés de ministrar sobre aquilo que aconteceu. Veio a doença? Por que aconteceu? Olha o que eu fiz. Tudo, eu sou bom, tem tanta pessoa ruim no mundo. E aí, agora a doença vai acontecer logo comigo. Por que Deus fez assim? Deus tá bravo comigo, tá acabando minha vida. Olha só, eu já tô no momento, já tô quase no fim da minha vida e isso acontece agora. E tá. Ou seja, a gente fazendo uma leitura, questionando Deus com base na nossa justiça. Isso é um problema. Tá, então a gente aceita tudo. Então, não, é isso mesmo, eu abraço isso, dizer eu mereço toda essa praga aqui. Não. Você vai andar pelo caminho da fé. E, Senhor, eu quero declarar a tua vontade sobre minha vida, a tua vontade. Se tem enfermidade, a tua vontade é curar. Se tem dificuldade financeira, a tua palavra diz que na cruz o Senhor se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Eu quero declarar a mão do Senhor, a tua bondade sobre minha vida. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai restituir. Você entende? Você vai pelo caminho da fé. Porque daí não é o caminho da fé é quando ele está no centro. O caminho do questionamento é como quando nós estamos no centro. E é isso que na vida do cristão faz toda a diferença. Na vida de toda a humanidade, na verdade. Se um ímpio discernir isso aqui, a vida dele não se torna uma vitimização total. Porque se você olhar para a história de todos nós, o caminho é mais ou menos esse. Vítima da nossa história. Então, porque a gente não teve o pai, a gente fica vitimizado ou entra pelo caminho da fé, entendendo que agora a paternidade de Deus vai ser transbordada sobre a nossa vida ao ponto de em nós, ser gerada uma identidade que é capaz da gente imprimir em alguém paternidade que a gente também não teve. Sabe o que é isso? Isso é o extraordinário de Deus. Ou isso é o sobrenatural de Deus. Isso é algo sobrenatural. Isso é a bondade de Deus. Mas tem aqueles que vão ficar ressentidos porque não tiveram. Porque eles tocam a vida olhando para trás. Mas os da fé tocam a vida olhando para cima. Alguns olham para trás e outros olham para Cristo. Cristo. Cristo é a redenção. Cristo é a restauração. Cristo é a restituição da minha história. Então não é sobre quem errou. Perguntaram para Jesus, por que aconteceu isso na vida desse menino? Quem pecou para que ele nascesse desse jeito? Aí Jesus disse, ninguém pecou. Esse é o grande problema, tá vendo? Vocês estão procurando sempre o culpado. E isso só traz maldição para a terra, só arrebenta mais com a relação. Não é sobre quem errou. Mas então por que aconteceu isso, Jesus? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então existem coisas na nossa vida que quem errou não adianta ficar procurando culpado, que só vai trazer maldição, intriga, dissensão, isso não vai resolver em nada. O que precisamos entender? Nós precisamos perceber que a glória, isso é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Então agora, Zofar, pela terceira vez, começa a descrever a calamidade, a maldade, né, dos perversos, né? Jó, então, dá essa mensagem de esperança, embora o seu sofrimento, e agora um terceiro amigo, ele novamente, ele faz alguns questionamentos, ele diz assim, capítulo 20, Zofar de Naamate tomou a palavra outra vez. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Você me irritou, chegou a me dar nó no estômago. Como ousa insultar a minha inteligência desse jeito? Por isso contesto. Você não conhece nem mesmo o básico? Não sabe que as coisas são assim desde o início, Jó? Desde que a humanidade existe no mundo? A alegria do ímpio tem vida curta. E aqui é interessante, né? Porque olha o que Jó estava dizendo. Porque os ímpios sempre vão bem. E eu tô desse jeito. Coisa que a gente pensa, sim ou não?
A gente pensa muito isso. Né? Olha só, os ímpios aí, parece que, sinceramente, como é que é a vida das pessoas? Ah, meu Deus, parece que eles estão tão felizes, estão resolvidos, estão prósperos, aproveitam tudo. O dia deles tem 48 horas, não é possível. Só que aí, Zofar disse: Ô Jó, tu sabe que as coisas são assim desde o início. Será que tu não percebeu ainda? E isso deve ser agora um ensino para nós, irmãos. Acredite nisso. Olha agora o que Zofar diz. A alegria do ímpio tem vida curta. É assim mesmo. A vida dele, a felicidade dele é momentânea. Pode ser que o orgulho do ímpio chegue aos céus e a sua arrogância seja tanta que toque as nuvens, mas no fim, ele acaba sentado num monte de esterco. Quem o conheceu olha e diz: onde ele foi parar? É tão passageiro quanto um sonho, do qual não se lembra. Desaparece como se fosse ilusão. Já foi importante, mas agora é como um João Ninguém. Passa despercebido, não importa onde vá. Seus filhos vão mendigar na rua, para restituir a todos de quem tirou vantagem. Em pleno vigor da vida, ainda que jovem, morrerá. Ele saboreia o mal como uma iguaria, degusta a maldade sem pressa. Deixa na boca para saborear mais. E como aprecia o mal, mas depois o estômago revira. Está falando dos ímpios, tá? Mas depois o estômago revira. Causa forte intoxicação alimentar. A comida refinada tem de vomitar. E Deus o faz colocar tudo para fora. Tá? Então pega esse contexto aqui, coloca, por exemplo, vamos pegar esse fundamento aqui, esse princípio, e coloca, por exemplo, na vida financeira de alguém. A pessoa é do rolo, a pessoa é da maracutaia, né? É do jeitinho. As coisas não são bem alinhadas, não. E aí, parece, olha, saboreia o mal como uma iguaria, ou seja, a pessoa faz com prazer aqui, ó. Tá fazendo errado, mas faz com prazer. E julga ainda as outras pessoas. Né? Degusta a maldade sem pressa. Ou seja, a pessoa vai fazendo, vai se envolvendo com aquilo, tem prazer naquilo e parece que tem tanta glória. Né? Desfruta ainda daquilo. Por isso que o Zofar está dizendo, o ímpio é assim, ele faz as coisas erradas, ele tá lá, ele tá bagunçando com o casamento e desfruta sem pressa. Tá convicto daquilo. Tá bagunçando as relações, tá fazendo o errado e desfruta do erro ainda. Ah, é? É. E eles apreciam o mal. Mas Zofar disse, mas depois de um tempo, o estômago revira. Causa forte intoxicação alimentar. A comida refinada tem de vomitar. E Deus o vai colocar tudo para fora. A maldade que engoliu torna-se veneno e o mata. Não poderá aproveitar nada do que conseguiu. Nem um banquete, nem festa, nem um bom vinho. Tem de devolver tudo que ganhou. Sem nem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Porque explorou o pobre e tomou o que não lhe pertence. Aquele que nega a Deus nunca está feliz com o que tem. Isso aqui é profundo isso, né? Aquele que nega a Deus nunca está feliz com o que tem. E a sua ganância não dá folga. Ou seja, nunca está contente. Sempre Deus está devendo alguma coisa. Não está realizado. Tem pão, mas ele quer molho. Tem tem, o, tem um teto, mas ele está sempre falando mal do que tem. Né? Ele junta muita coisa, mas não consegue se agarrar em nada. Quando pensa que já tem tudo, o desastre acontece. É servido como um bom prato de miséria. Quando a barriga está cheia, Deus dá a amostra de sua ira, depois despeja todo o seu furor sobre ele. Se foge de um desastre, vai em encontro de outro. Ele é atirado de um lado para o outro, espancado até a morte. O horror assombra sua casa, e tudo que tem escoa pelo ralo. A vida dele deu perda total. Não tem onde cair morto. Não possui mais um tostão furado. Deus arrancará suas roupas sujas de maldade e as pendurará à vista de todos. Sua vida é arrasada como por um terremoto, pois nada pode resistir à ira de Deus. Aí está, esse é o plano de Deus para o ímpio. Isso
é o que o aguarda. Agora Jó responde, né? Capítulo 21. Jó replicou: agora ouça-me, deixe-me falar. Pelo menos faça-me um favor de me ouvir. Aguente um pouco, depois podem zombar à vontade de mim. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Então eu não deveria estar perturbado? Dê uma olhada boa em mim e pasmem. Não digam nada. Aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer. Por que os ímpios se dão bem, vivem tanto e são tão ricos? Eles podem ver os filhos bem-sucedidos, desfrutam a alegria de estar com os netos. O lar deles está em paz, e eles não sentem medo. Nunca experimentam a vara da disciplina de Deus. Um parênteses aqui. Alguns momentos, essa leitura aqui, né, da vida, né? Não sei, aqui eu só quero continuar fazendo provocando, quero provocar aqui a reflexão, mas é o que nós pensamos muitas vezes, né? Mais uma vez, dizendo isso. Parece que o rico, os ímpios, eles crescem financeiramente, a família parece que não tem problema, os feios ficam bonitos, os pobres ficam ricos. É impressionante. E aí a gente começa a dizer, olha, mas nós tementes ao Senhor, um monte de coisa parece que para o ímpio nem aparece, mas o nosso... Você vê até alguns cenários da vida mesmo que para alguns eles vivem na bagunça e ninguém se importa. O outro que está fazendo correto, basta um errinho, parece que tem um holofote em cima dele, né? E a gente precisa entender que realmente tem situações existem disciplinas de Deus que ela só vem sobre o filho. Eu pergunto para você, você disciplina o filho do seu vizinho? Você em algum momento diz assim, não, hoje eu vou pegar aquele guri. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Mas assim, você vai lá, pega uma havaiana, você coloca de castigo, você dá uma punição pro filho do vizinho? Sim ou não? No seu prédio? Alguém faz isso? Não, né? Por quê? Porque não é seu filho. Existem coisas na nossa vida que realmente Deus faz questão de remover, porque nós somos filhos. Só que sempre a equação é que parece que isso é pior para nós, porque parece que o filho do ímpio é melhor. A vida do filho do ímpio é mais fácil, a vida do ímpio é mais fácil. E parece que até menos disciplina tem para ele. Claro, ele é bastardo, ele não é filho. Jó está atribuindo que as coisas ruins que estão acontecendo é um juízo de Deus na vida dele. E está errado. Jó está se colocando no centro, ok? Mas assim, Jó agora está tendo uma visão de que a vida do ímpio é mais favorecida, então, e a do justo sofre muita penitência, então não tem diferença nenhuma. Jó também está equivocado aqui, Olha o que ele diz no versículo 10. O seu gado berra com vigor, multiplicam-se a todo vapor. Eles deixam os filhos brincarem do lado de fora, as crianças pulam e correm soltas felizes da vida. Tocam música com violinos e flautas, festejam, cantam e dançam sem parar. Desfrutam uma vida boa e longa e morrem sem dor durante o sono. Dizem a Deus, deixa-nos em paz. Não queremos saber dos teus planos. Olha o que ele está dizendo. A vida do ímpio desse jeito, e o ímpio ainda não quer nada com Deus. Quem é o Todo-Poderoso e por que devo obedecer a ele? Olha a Jó então está falando, né? Ou melhor, Jó falando que o ímpio fala assim. Quem é o Todo-Poderoso e por que devo obedecer a ele? O que ganharemos com ele? Mas cometem um grande erro. Eles acham que são deuses. E como se disse, e como sei disso, passo bem longe dessa gente. Quantos ímpios fracassados conhecem? Ou quantos foram detonados pela desgraça? Ou ainda foram pegos de jeito na esquina? Quantas vezes são varridos como simples palhas? Não muitas. Vocês podem dizer, Deus está guardando castigo para os filhos deles.
Então eu pergunto, por que não agora? Para que saibam o que fizeram. Eles precisam aprender a lição e sentir na pele todo o peso da ira de Deus, pois nem devem ligar para a família, uma vez que tiver terminado sua vida. Mas quem somos nós para dizer a Deus o que fazer? Entende? Jó faz toda essa leitura aqui de que a vida do ímpio, eles deveriam receber uma sentença, uma punição por aquilo que eles fazem. Eles desprezam Deus, não estão nem aí para Deus, seus preceitos, seus caminhos, e é realmente isso que acontece. Mas Jó está dizendo, vocês estão dizendo, Jó faz essa conversa, né? Ele diz assim, daí talvez vocês digam assim, mas Deus está reservando juízo para eles. Aí Jó diz, mas por que para minha vida o juízo é agora e para a vida deles é depois? Que seja agora também para que eles vejam o tanto de mal que eles estão cometendo. Ou seja, Jó quer aplicar esse juízo, tanto quanto tem sobre a vida dele, na vida do ímpio também. 22. Aí Jó diz assim, mas quem somos nós, né, para ensinar a Deus o que fazer? Ele lida com assuntos além do que podemos compreender. Alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena fartura e vigor. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Mas ambos são postos lado a lado na morte. Não é possível distinguir um do outro. Não me iludo. Sei do que vocês são capazes, dos planos que maquinam para me derrubar. Ingenuamente dizem que os castelos dos maus desabarão, que as conquistas dos ímpios entrarão em colapso. Já perguntaram aos viajantes o que acham disso? Não ouviram deles histórias de gente má que nunca sofreu punição, que nunca pagou coisa alguma por suas maldades. Ninguém os confrontou com seus crimes. Nunca arcaram com as consequências do seu pecado. Em vez disso, tiveram funerais de luxo, com tudo a que tinham direito. São colocados cuidadosamente em sepulturas caras, acompanhados de uma multidão a lhes cortejar com mentiras. Ainda esperam que eu seja consolado por suas palavras? O consolo de vocês é uma grande farsa. Jó, então, confronta e resiste os seus amigos. 22. Ele faz agora, o outro amigo de Jó, confronta novamente. Outra vez ele faz, o temanita tomou a palavra. Capítulo 22 aqui. Agora ele acusa Jó de pecados grandes. E aí sugere que Jó faça um acordo com Deus, que Jó reconheça os seus pecados, né? Outra vez ele faz, o temanita tomou a palavra. Algum de nós é forte o bastante para dar uma mãozinha a Deus ou esperto o suficiente para lhe aconselhar? Acha que sendo justo, Jó, faria alguma diferença ao Todo-Poderoso? Mesmo que tivesse uma vida perfeita, acha que ele o aplaudiria? Acha que ele dá uma dura em você por causa da sua pureza? Claro que não, Jó. É porque você é um poço de maldade, Jó, e os seus pecados não têm fim. Quando as pessoas vieram pedir socorro, você as explorou, tirando-lhes até a roupa. O que estava dizendo? Jó, tu sempre foi próspero, né? Eu quero te falar, tu foi próspero porque tu foi muito duro financeiramente. As pessoas vinham até ti e tu pesava para eles, pesava neles. Quando as pessoas vieram pedir socorro, tu explorou elas, tirando-lhes até a roupa. Ou seja, a pessoa precisava de um dinheiro emprestado, tu cobrava juro. Não se deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha que você era poderoso e honrado por todos, nadava em dinheiro, já. E mais, expulsou viúvas pobres da sua porta, e sem dó nem piedade maltratou os órfãos. Por isso está cercado de perigo, paralisado de medo. De repente, a mesa virou, Jó. Como você se sente vivendo em completa escuridão, ou como se estivesse prestes a morrer afogado? Você sabe que Deus está no comando? Ele conduz o universo. Dê uma olhada nas estrelas. Ainda assim, você ousa dizer, o que sabe de Deus? A essa distância e na escuridão, como pode julgar, Jó? Ele passeia pelos céus, cercado em nuvens. Mas como pode nos ver? Você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizaram? E cadê eles, Jó? Morreram cedo, antes da hora.
uma enchente repentina os varreu da terra. Eles diziam para Deus: deixa-nos em paz, que o que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E na verdade foi Deus quem lhes deu tudo. Como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Os honestos veem os desonestos arruinados e fazem festas. Aliviados comemoram. Finalmente, nossos inimigos estão arruinados. Tudo que tinha evaporou e seus planos viraram fumaça. Chega de discutir com Deus, Jó. Faça as pazes e tudo ficará numa boa. Deixe que ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dele no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, ele reconstruirá a sua vida, Jó. Limpe a sua casa de todo mal. Abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então o Todo-Poderoso será teu tesouro, que é a maior riqueza do mundo. Você terá prazer em Deus o Poderoso e olhará para ele com alegria e sem medo. Quando você orar, ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que você quer e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz. Aos que estiverem na pior, você dirá: animem-se, tenham coragem e Deus os salvará. Até o culpado escapará por causa da graça de Deus em sua vida. Jó respondeu. 23. Jó responde: não vou resistir, vou em frente, pois a minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. Apresentaria meu caso diante dele, exporia todos os meus argumentos. Pela resposta, saberia exatamente o que pensa, o que se passa na cabeça dele. Acha que ele me mandaria embora ou me acusaria? Não, ele me daria ouvidos. Viria um homem correto diante dele. Jó. Veria um homem correto diante dele, e meu juiz me absolveria de uma vez por todas as acusações. Mas eu vou para o leste à procura dele e não encontro. Vou para o oeste, mas nenhum sinal dele. Eu vou para o norte e nem rastro dele eu vejo. Eu vou para o sul, também não acho nenhuma pista. Mas ele sabe de tudo, onde estou e o que faço. Ele pode me investigar e passo no teste com louvor. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Jamais me desviei do caminho. Cumpri todos os mandamentos dele. E não somente obedeci, eu os colecionei com carinho. Mas ele é o único e soberano. Quem pode argumentar com ele? Ele faz o que quer e quando quer. Ele levará a cabo o que decidiu sobre mim e o que mais decidir fazer. Surpreende que eu tenha medo de me encontrar com ele? Quando penso nisso, fico apavorado outra vez. Deus faz meu coração ficar apreensivo. O Todo-Poderoso me faz tremer. Estou em completa escuridão. Não enxergo um palmo diante do nariz. Mas por que o Todo-Poderoso mantém o segredo do dia do juízo? Capítulo 24. Ele bem poderia abrir o jogo para os que o conhecem. Há pessoas que vivem de matar, de roubar, mentir e trapacear. Exploram o pobre e tiram proveito do humilde. Empurram o desamparado para o fundo do poço, ameaçam a vida dos mais fracos, os pobres como animais de rua, reviram os lixos em busca de comida. Eles se alimentam dos restos dos ricos e sobrevivem de esmola. Sem casa, passam as noites na rua a tremer de frio. Não podem contar com nenhum abrigo. Ficam à mercê da situação, chuva e vento forte. Amontoam-se e abrigam-se onde dá. Filhos que mamam são tirados de sua mãe. Filhos de pobres são roubados e vendidos. Vestem-se de remendos e farrapos. Mesmo que trabalhem duro, passam fome. Não importa quanto trabalhem, o salário nunca é o suficiente. Pessoas gemem de dor e morrem em todo canto. Os miseráveis gritam por socorro e Deus não faz nada, como se tudo estivesse bem. Há também os que evitam a luz a todo custo, que desprezam o bom caminho. Quando o sol se põe, o assassino se levanta e vai matar o pobre e roubar o indefeso. O adúltero mal pode esperar o cair da noite, pois pensa: ninguém pode me ver agora. O ladrão trabalha na escuridão, mas quando chega o dia, tranca-se dentro de casa, porque não quer nada com a luz. A escuridão profunda é a manhã para essa gente, pois são parceiros dos terrores das trevas. Eles são facilmente levados pelas águas. Tudo que tem é amaldiçoado.
tão certo como o sol quente derrete a neve, os pecadores desaparecerão no sepulcro. A própria mãe se esqueceu deles. Só servem de alimento para os vermes. Nada que é mal permanece. Inescrupulosos, eles se aproveitam dos mais necessitados. Por mais que pareçam muito bem de vida, eles não têm nada. Toda essa segurança é uma farsa. Deus está de olho neles. Podem até ter seus 15 minutos de fama, mas depois tudo acaba. Como o jornal de ontem, serão usados para enrolar os restos de comida. Fiquem à vontade. Podem provar que é tudo mentira? Testem, mas não conseguirão. Hoje até aqui, né? Deixa eu só conferir aqui, capítulo 24. Isto. Capítulo 24. Amém. Jó aqui contestou que muitas vezes os perversos não são castigados. Mais uma vez, todo esse cenário aqui, Jó está transbordando justiça própria. O que a justiça própria faz? A justiça própria faz a gente analisar tudo e a todos e não ver Cristo e não olhar para Cristo. A justiça própria faz a gente sempre ver como vítima e achar ainda que Deus é injusto. A justiça própria faz a gente olhar para a vida, para as pessoas, para as relações a partir de nós. A justiça própria faz a gente julgar Deus a partir de nós. A justiça própria faz a gente julgar as pessoas a partir de nós. A justiça própria faz a gente julgar situações a partir das nossas frustrações. Quer ver como isso é comum? A gente tem um senso comum que nos ensina que o rico é soberbo e o pobre é humilde. Tem um inconsciente coletivo, tem isso. Que o rico é um problema. A gente tem alguns entendimentos que isso, olha, essa pessoa tem é porque roubou. Se não roubou de mim é porque o tataravô roubou do meu tataravô, e por isso mesmo ficou. Ou seja, quem está fazendo isso? Você não vai ver um rico pensando assim de outro rico. Você vai ver o pobre olhando a partir da sua frustração. Quem está no centro? Ele. Então, muitas vezes, a leitura da vida, a leitura do que está acontecendo, a leitura das situações que nos acometem, a gente está partindo do pressuposto de que a gente é a métrica da vida. A gente que é o modelo. E, portanto, segundo o nosso julgamento, Deus está errado, os outros estão errados, porque eles não podem fazer isso conosco. Afinal de contas, eles não sabem o que a gente passou na vida, né? E por conta disso, o olhar sempre é de crítica, de condenação, e aí nos coloca numa posição de como que nós nos vemos. A gente faz demais, a gente faz muito, a gente faz e não reconhece, a gente merecia ser mais bem cuidado, a gente merecia ser melhor tratado, a gente merecia que Deus nos desse mais benefícios. Você está entendendo? Esse é o problema da justiça própria. Então, mais uma vez, o grande inimigo a ser vencido, quando a pessoa se torna cristã, é o diabo. Não é o diabo. Porque o diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário faz 2000 anos atrás. É porque a gente espiritualiza, né, algumas coisas ou mistifica outras. Está dizendo, não, nossa guerra, nossa coisa, o diabo se levantando. Não, sabe qual é o grande problema aqui? A justiça própria. O grande inimigo a ser vencido é a justiça própria. É mortificar a carne. É o Espírito jogar vida e tanto espelho, né, em nós, esse Espírito Santo, para nós percebermos agora que a base não é a nossa justiça. Não olharmos para nós no sentido de procurar o modelo
Nós somos o modelo de vida e agora todo mundo tem que... Os olhos do mundo, de Deus, precisam voltar para nós. Não. O Espírito Santo nos carrega a olhar para Cristo. Para qualquer situação. Olhe para Cristo. Veja Cristo. Tudo é Cristo. Ah, mas o que eu fiz? Não interessa o que fez. Porque se a gente frustra quando algo errado, quando algo ruim está acontecendo, a gente está orgulhoso quando algo bom está acontecendo. Ah, mas eu fiz e fulano não me reconheceu. É bem verdade que o fulano deveria reconhecer. É da parte dele. Mas eu fazer esperando algo em troca também é um problema. Tá entendendo? É isso que Jesus fala. Por que vocês emprestam só para quem consegue devolver para vocês? Por que vocês amam aqueles que amam vocês? Isso até o ímpio consegue fazer. Agora, amem os seus inimigos, porque amar o inimigo, você sabe que não vai vir elogio do lado de lá. Você tá entendendo? Mas isso é quem você é. É a sua identidade em Cristo. Que tenhamos ouvidos de ouvir. Amém, Fábio. Isto. Que tenhamos ouvido de ouvir. Por quê? Porque o Espírito sempre vai nos levar a olhar para Cristo e não para nós mesmos. E aí, a gente vai perceber que Deus está usando tudo aquilo para que nós nos pareçamos mais com Ele. Se parecer, o final das contas, vale o tanto que nós nos parecemos com Cristo. O alvo da operação do Espírito Santo em nós é que nós nos pareçamos com Cristo. Pequenos Cristos. Esses são os cristãos. Aqueles que, olha, Jesus fala, brilha a vossa luz dentre os homens. Amém? Então eu e você estamos sendo aperfeiçoados, a nossa vida está sendo aperfeiçoada. Portanto, a maturidade cristã é você não julgar Deus e nem as pessoas usando como base você. Isso aqui. Não analise a sua vida, o seu momento financeiro, nem as situações que estão acontecendo, com base na sua justiça ou no que você fez de bom, e nem vive em condenação pelo que fez de errado. É bem verdade que diante do erro peça perdão, mas não vai ver condenado agora. Olha, não tem mais jeito para mim, tudo que eu fiz, não. Por que isso? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que não tenha consequência aquilo que se fez, mas não vai mais ter condenação. Achar que agora não tem mais relação com Deus por aquilo que foi feito. Porque isso já está resolvido na cruz do Calvário. Então agora é sair do centro. É ver Cristo. Isso não é nada romântico. Na verdade é um horror. Por quê? Porque tudo que a gente foge é da morte. Especialmente a morte do nosso eu. O que é a morte do eu? É a gente ser mal interpretado. É a gente não ser celebrado. É tudo que a gente fez não ser reconhecido. Mais uma vez, por parte de outras pessoas, muitas vezes você foi lá, vamos lá. Você trata um parente tão bem. Você fez, você se esforçou e tudo mais. E aí chega um momento do parente fazer uma festa, não convida você. Bom, talvez por uma questão de bom senso, né, aquela pessoa devesse convidá-lo. Talvez o parente, pô, meu parente fez tanta coisa por mim e tal. Bom, mas isso quem vai julgar? É ele. É uma questão que a pessoa deveria... Se a gente pudesse instruir essa pessoa, diz, olha, eu acho que tem que convidar fulano. Pô, olha só o que ele já fez por ti, eu acho que eu deveria considerar uma hora dessas. Tá bom. Por quê? Porque se esteve contigo na dor, não vai estar na celebração, na vitória? Pode. Só que o grande problema é que muitas vezes o teste é nosso. Nós não podemos ressentir por isso. Por quê? Porque a pessoa é obrigada? Não, ninguém é obrigado a nada. Aqui está o ponto. Então não é que a outra pessoa não devesse muitas vezes reconhecer. Pô, eu fiz tanto, meu patrão não me reconheceu. Tá, mas eu fiz só pela troca? Isso até o ímpio consegue fazer.
Jesus diz, dá sem querer receber nada em troca. Sabe aquela coisa, elogia, quando você elogia alguém, e daí, por exemplo, assim, ixi, agora eu vou tocar. Oh, Deus, me ajuda aí. Vamos lá. Que é bem comum, quer ver? Amor, eu te amo. Agora é pegado. Amor, eu te amo. Daí a pessoa diz assim, obrigado. Acabou. Eu também. Tu também me ama? Não, eu também me amo. Oh, Deus. Ou seja, quer ver? Não, isso aqui é verdade. Por quê? Porque a gente fala eu te amo esperando o quê? É genuíno, é do coração, é nada. A gente tá esperando a troca. A gente diz eu te amo, mas a gente tá esperando que o outro diga também, né? Agora, é bem verdade que diante do eu te amo, quem recebe deve dizer, meu Deus, eu não mereço esse eu te amo aí. Eu quero te falar que, olha só, eu que te amo, tu sendo desse jeito, eu não merecendo e tu me tratando desse jeito. Aqui é uma troca. Nenhum tá na base do que merece, mas todo mundo tá se doando e reconhecendo que ninguém merece o outro. Maravilha. Mas agora, quando a gente faz, eu fui lá e depois, na minha vez, não me chamaram. Entendi. Entendi. Eu fui, eu mesmo. Convidei amigos para o meu casamento, que depois, quando eles casaram, nem me convidaram. Qual é o problema? Não tenho obrigação nenhuma, não fiquei chateado. E, na verdade, pelo jeito da minha vida, até, na verdade, tem coisa que me aliviar na agenda. Agora, se me convidasse, iria celebrar. E quando vejo as pessoas, celebro igual. Porque ninguém tem obrigação de nada. Quando é genuíno, quando a gente ama, é que nem time de futebol. A gente perde o título, passa a vergonha, mas continua amando. Entendeu? Porque ama. Agora, quando não tem amor, basta uma vírgula. A pessoa já tá, olha só tudo que eu fiz. Né? Porque eu convidei, daí na vez dele não me convidou. E tal, não sei o quê. Aí fica aquela cobrança. Isso aqui é mérito. Isso aqui que destrói. O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Eita, forte. C.S. Lewis. Aham. Coração de servos serve sem requerer algo. Isso. Amém? Então, assim, isso aqui, você vai ver que o fruto de todos os males aqui, é essa justiça própria. Que a gente quer ser celebrado, quer ser reconhecido. Por quê? Porque o reconhecimento aí vem do outro. A gente não pode esperar em Deus. E, melhor, né? E do próprio Deus. Espera, calma, a história não acabou ainda. E Jó tá dizendo acabou tudo. Porque os ímpios vão bem e eu tô nessa situação. Porque todo mundo tem saúde e eu tô nisso. Porque o problema financeiro e eu tô nessa aqui. Deus se voltou contra mim. Calma, Jó, não terminou a história ainda. Tá entendendo? E quer o modelo, Jó? Quer o modelo? Só que o Jó não tinha esse modelo, né? Hoje nós temos. O modelo é Cristo. Na cruz, crucificado. O homem de maior sucesso da Terra. Né? Por quê? Porque o propósito não era Jesus ser rico, não era Jesus tá bem resolvido, ninguém interpretando ele errado, é um cara boa gente. Não, esse não era o propósito. O propósito é ele dar a vida em favor de muitos irmãos. Ele liberar um espírito. Entendeu? Por isso que o aparente fracasso de Jesus era o maior sucesso. Então a gente tem que discernir o que na nossa vida, vamos lá, só para nós finalizarmos aqui, para a gente, sabe, sendo confrontado pelo Espírito e sendo o Senhor mortificando todo esse preciosismo, né, que há em nós, mas basicamente, qual é o plano de Deus para nossa vida? O que você acha que Deus, qual é o plano de Deus para sua vida? Que Deus quer com você? Como você acha que
merece terminar a vida? O que acha que Deus está fazendo na sua vida? Qual o rumo da sua vida? Ou como que precisa, o que precisa acontecer para que você perceba que Deus é bom? Ou o que não pode acontecer na sua vida? Que você diz, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui Deus não pode fazer. Tá entendendo? A gente tem um monte de leituras totalmente corrompidas de como que Deus deve agir, do que pode acontecer. Se isso acontecer na minha vida, eu me ressinto. Né? Por isso que as pessoas são tão machucadas. Muitas são machucadas com Deus porque estão esperando que nada de ruim lhe aconteça. E estão medindo pelo seu acerto, estão medindo o outro, estão medindo Deus. Porque se eu sou tão bom assim, por que aconteceu? Então, no final das contas, a gente só precisa perceber isso. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos levando a uma percepção mais profunda em que Ele é o centro de todas as coisas. E que a história não acabou aqui e não acaba nem com a morte. Porque nós recebemos a vida eterna. E nós teremos a habitação dele eternamente. Com o caráter dele, com o espírito dele. Quer ver? Um tempo atrás, acho que foi o ano passado, um ano retrasado, não lembro. Estava conversando com alguns irmãos e eu cheguei à conclusão de que a gente muitas vezes espera que no reino, né? O reino é a gente que vai estar julgando. E vai. É o glorioso, né? Cristo glorificado. Jesus vai estar em Jerusalém, 1000 anos aqui na terra. Jesus vai julgar com um cetro de ferro. E muitas vezes eu pensava assim, quando chegar a nossa vez, nós vamos apertar. Quando chegar a nossa vez, aí o negócio vai chapar pro lado deles. Sabe aquela coisa? Hoje eu tô na plateia, mas quando estiver no palco, aí eles vão ver deles, meus inimigos. Pois é, mas daí é a mesma coisa, é o mesmo coração do ímpio, querendo pesar a mão sobre os outros. É o coração de Jesus esse? Não é. Jesus na cruz. Na cruz Jesus está perdoando. Jesus em liberdade, Jesus está pregando perdão. E aí eu pensava o seguinte, quando chegar no reino, aí a nossa vez, aí vai ser do nosso jeito. Aí nós vamos pegar os ímpios. Pois é, mas daí não tem o Espírito de Cristo. Se é para vingança, se acha que Deus vai nos colocar numa posição para nos vingar do nosso irmão, aí a gente não tem o Espírito dele. A gente está na posição, mas nunca teve no lugar. A gente está numa posição que parece de glória, mas não carrega a glória de Cristo. Você está entendendo? Muitas vezes a gente acha, não, hoje olha só tudo que eu já passei. Vamos lá. Passei fome, ninguém me ajudou. Passei dificuldade, nunca ninguém me emprestou. Tá bom. Então um dia Deus vai me tirar desse problema todo, vai me colocar no palco. E aí Deus vai me exaltar. Tá bom. Daí passam os seus anos, daí você cresce financeiramente, você agora tá de vento e popa. Agora você tá bem, você tem um carro bom, você tem casa, você tem você tem investimentos, você tem empreendimentos, você está muito bem financeiramente, tá? E agora? Agora você tem orgulho do que Deus fez na sua vida e você ainda diz, foi Deus que fez. Tá bom. Eu e você, a gente vai dizer isso. Foi Deus que fez na minha vida, porque agora eu tô bem. Aí aquele que zombou de você, talvez agora mudou a temporada, agora ele tá numa ruim e você tá numa boa. E aí você faça por ele. E ele vê você bem e você diz, tá vendo? Deus fez justiça. Ou seja, você tá bem e aquele que antes estava bem agora tá mal. E você que estava mal tá bem. Pois é, mas isso aqui é vingança. É só vingança. Vocês têm que carregar o Espírito de Cristo? Não. Pastor, então como é que deveria ser? Como é que deve ser? Bom, ele tá na ruim, agora você vai lá e ajuda ele. Não é que agora você tá bem, para mostrar que tá bem, para causar inveja e constrangimento e vergonha naquele que antes te perseguiu, não te ajudou. Não, é para que você agora transborde o Espírito de Cristo. Que até aquele que não te ajudou, agora você é uma fonte, é um canal de suprimento para ele que está desamparado.
que você não recebeu. Mas agora você carrega o Espírito de Cristo e você dá aquilo que você não recebeu. Você está entendendo? É a gente orando, a gente enfermo orando para que o outro seja curado. É a gente sendo insultado e a gente ministrando ainda sobre aqueles que estão nos insultando. Você está entendendo? É sobre carregar o Espírito de Cristo. E é isso que só é possível se a justiça própria for combatida, porque senão a gente vai sempre estar na base da vingança. Estou sendo humilhado, sendo pesado. Aí quando a gente estiver bem, a gente, agora Deus me levantou, agora Deus fez justiça, agora eles estão vendo que eles perderam. É igual casalzinho que relacionou e um deixou o outro, e aí passam-se os anos, um dá uma melhorada de vida, agora ele vai ver o que ele perdeu. Ixi. Tá vendo? Aí quer fazer a vingança, passa com o outro namorado, passa com outro coisa, agora tá bem. Não tem Espírito de Cristo. Ele só tá se vingando. Entendeu? Então na nossa vida, muitas vezes a gente vai daí estar com um carro bom que Deus deu. Pois é, mas Deus deu para deixar mais orgulhoso. Deus deu para deixar mais soberbo. Deus fez alguma coisa para a gente agora não ouvir mais ninguém, porque agora a gente não precisa. Não é o Espírito de Cristo. Sabe, o Espírito de Cristo é que, ainda que em situações, momentos da nossa vida, passamos por constrangimentos, situações como Jó está passando aqui, né? Quando agora passa a temporada e Deus derrama favor, graça, bondade, isso não nos envaideça, mas carregamos o Espírito dele. Amém? Essa justiça própria que estava sendo ferida na vida de Jó. Essa justiça própria está sendo ferida na nossa vida. E não é uma oração que Deus vai remover. Deus não vai remover a justiça própria. Ela precisa, isso precisa ser mortificado em nós. Somos nós. Nós que vamos aos pés do Senhor. É nós que nos submetemos. É nós, através do Espírito agora, nos alimentando do Espírito, subjugamos a nossa carne. Não é assim. É falando para nós mesmos. Olha só, tu viu que eu falando disso? Não foi isso. Para com isso, não foi isso. É Deus na minha vida. Foi Deus. É Deus que está usando a vida dessa irmã. É Deus que está usando a vida desse irmão. É Deus que está usando esse contexto todo aqui. Deus vai fazer todas as coisas cooperar para o meu bem. Eu posso descansar. Eu creio no Senhor. A gente está olhando para Cristo e não para nós. Amém? Então é sair do centro. Como a gente já tem. O livro de Jó é Deus tirando Jó do centro e fazendo Jó perceber que ele olha para cima, não olha para trás, não olha para os lados, olha para cima. Amém? Bem, Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez, pedimos revelação dessa sentença, ó Deus, para que vejamos em nós, para que percebamos, ó Deus, o quanto de nós há em nós. Isso, ó Deus, seja mortificado, todo esse amor próprio, toda essa paixão por nós mesmos, todo esse melindre. Ó Deus, usa, ó Deus, a tua palavra, situações para remover, ó Deus, ou mortificar todo esse melindre que há em nós. De não sermos reconhecidos, não ser chamado, ó Deus, para qualquer coisa. De nós ficarmos incomodados. Assim como os parentes, muitas vezes. Se não são chamados para alguma coisa, já fica ressentido e a gente fica tentando ter muito cuidado para ninguém ficar ressentido conosco também. É um pensamento sempre em torno do eu. Que nós somos o centro. As pessoas têm que pisar em ovos para lidar conosco. Porque qualquer coisinha não tem liberdade, não dá liberdade para a pessoa. É uma brincadeira, a gente já fica ofendido. É uma palavra que aos nossos ouvidos corrompidos soa mal, a gente já atribui culpa. Porque a gente tá... uma alma machucada, não resolvida, mal resolvida. Mas essa não é a verdade do Evangelho. O Evangelho, o Senhor colocou um novo espírito em nós. A nossa alma agora foi tratada, está sendo tratada, curada, resolvida, nossa identidade firmada no Senhor.
Não somos vítimas da nossa história. Não olhamos para a nossa história como vítima, como coitados, como aqueles que merecem atenção. Olhamos para o Senhor, porque o Senhor é bom, sua fidelidade dura para sempre, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não termos sido consumidos, porque o Senhor, chega o teu tempo, o Senhor pode mudar todas as coisas num piscar de olhos. Mas o centro é tu, Jesus, não somos nós. E nós continuamos fazendo, continuamos te adorando, continuamos relacionando, nos doando pelos nossos irmãos, independente do que aconteceu com a nossa vida. Nos leve, ó Deus, por meio do teu Espírito, nos carregue para esse lugar de maturidade, de não sermos o centro. O Senhor é o centro. Não olharmos para nós e para as outras pessoas e julgarmos com base no nosso mérito. Não tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Livra-nos, ó Deus, de olharmos para as nossas relações de maneira corrompida, desejando sempre o reconhecimento. Mas o teu coração é se doar, sem querer nada em troca. Isso é tão difícil, Deus. Na verdade, é impossível, só por meio do teu Espírito. Nós estamos falando de coisas aqui que a mente humana, Deus, é incapaz de compreender. É conflitante, confrontante e conflitante dentro de nós isso aqui. Que a gente vai perguntar, não, mas não é possível, está errado. Porque a nossa base é a justiça, é o que é certo, o que é justo. Fez, o outro precisa reconhecer, se fizer assim, eu trato desse jeito. Se fizer assado, eu trato do outro jeito. Se eu amar, o outro tem que me amar. E o meu inimigo não vou amar. É guerra. Mas o Senhor vem e coloca o teu Espírito em nós agora, e agora diz, ame os seus inimigos. Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, injuriados, falarem todo mal contra vós, por causa do Filho do Homem, porque grande é o galardão no reino dos céus. Quando pessoas se levantam, interpretam de forma equivocada, ou falam mal, às vezes isso nos incomoda tanto, porque às vezes nós estamos no centro tentando nos defender o tempo inteiro, Jesus. Ó, Jesus nos auxilia, nos ajuda a não olharmos para nós mesmos. Tirar, remover esse preciosismo que a gente está preocupado conosco o tempo inteiro. Preocupado, ó Deus, com o que estão pensando de nós. E a gente tenta se defender. Preocupado com o que estão falando sobre nós. A gente tenta correr lá para que ninguém macule a nossa imagem. A gente se defende, faz tanta força, meu Deus, briga tanto, e corre, e agora vai, e ninguém pode falar. Isso nos cansa. É cheio de ressentimento. É alguém que falou, é a colega de trabalho que falou, um comentário, e a gente fica, aí não crê na tua justiça, a gente não crê na tua bondade, não olha para o Senhor, a gente olha o tempo inteiro para nós. E a gente, para resolver a nossa vida e para ser bem reconhecido, aí agora a gente vai atrás, agora para vingar, e muitas vezes a gente vai na força do ódio. Mas não é a força da fraqueza. O que vem do Senhor não é a do ódio, é a da fraqueza. É a força que vem da fraqueza, é a força que vem da humilhação, de colocar Cristo no centro, de não ter esse preciosismo humano, essa paixão própria, esse amor próprio, essa vaidade humana. Não, é nós olharmos para o Senhor. Até nossa aparência não nos importamos. Até um jejum não nos incomoda. Ele não está mais incomodado. Porque tudo se trata sobre o Senhor. O Senhor está nos forjando, nos ensinando nesse caminho que é o Senhor. E nós queremos declarar hoje, Jesus, nós somos contentes com o Senhor. Somos satisfeitos com o Senhor. E nós estamos desfrutando do caminho, porque não é sobre um ponto de chegada, é sobre o caminho. O ponto de chegada não é mais gostoso do que o caminho. Não pode ser mais gostoso do que o caminho. Não é possível que a gente viva 50 anos com desgosto para celebrar o ponto de chegada. Não. Nós queremos desfrutar
do Senhor nesse caminho de transformação. Nós oramos e te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, que é apta para discernir desejos e intenções do nosso coração, mais afiada do que uma espada de dois gumes, que divide aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. O Senhor continua nos conduzindo nesse caminho de transformação. Amém? Ele é o centro. Mais uma vez, declare: Jesus é o centro da sua vida. Declare: Jesus é o centro da minha vida. Fala para o Senhor: Jesus, livre-me de todo preciosismo. Ou melhor, você rejeita, né? Porque às vezes a gente quer esse livramento, mas a gente não quer rejeitar. Rejeita todo preciosismo. Toda interpretação com a forma que a gente deve ser tratado. Diz: Senhor, eu rejeito isso. Eu me aproprio da tua justiça. É o Senhor em mim, a tua identidade em mim. Amém. Pastor, vai acabar assim? Isso, Helena. O Senhor está imprimindo o seu caráter em nós. Vai acabar assim? Bom, a história de Jó não acabou ainda. Continuemos. Amém? Só quero te falar uma coisa, vai acabar bem. Assim como a nossa vida. Mas numa cruz, é que ela também não é o fim. Amém? Graças a Deus, boa tarde. À noite nos encontramos logo mais. Nós estamos no prédio, celebrando a Jesus, e hoje também ouvindo alguns testemunhos de coisas que o Senhor tem feito. Vidas transformadas, muitos testemunhos, os filhos, é sempre gostoso ouvir o testemunho, né, daqueles que estão chegando, do que eles estão na posição da graça agora, né? Eu não merecia, e aí por isso que é tão gostoso a gente ser nutrido por esses testemunhos, e hoje nós vamos compartilhar à noite, vamos se encher de vida através dos nossos novinhos irmãos. Amém? Graça e paz. Até logo mais.